Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Queridos irmãos e amigos da Palavra de Deus, vamos ao estudo de uma lição agora, o povo peculiar de Deus. Então, como eu disse, tem duas aplicações, né? E agora o verso áureo vai nos abrir a mente sobre essa questão. Eclesiastes 3,15 diz assim: o que é já foi, o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que se passou. Então vemos nesse verso que mostram que existe, vamos dizer, dois acontecimentos, né? A primeira pergunta, então, diz assim: com que propósito Deus chamou os adventistas do sétimo dia? Temos um texto aqui que o irmão Antônio Costa lerá para nós, do Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 138. Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus como um povo peculiar, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, ele os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Tornou-os representantes seus e os chamou para serem embaixadores seus na obra final de salvação. O maior tesouro da verdade já confiado a mortais, as mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens, foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas ao mundo. E na realização desta obra, nossas casas publicadoras se encontram entre os mais eficazes instrumentos. Então, realmente, a nota já nos mostra que, assim como Israel antigo foi chamado por Deus especialmente, também o povo adventista do sétimo dia recebeu esse encargo. Sim, e aí vemos que diz aqui o texto que é um dos maiores encargos, uma coisa a mais solene, vamos dizer, coisa que é confiada aos mortais. Isso foi confiado aos adventistas do sétimo dia. Justamente por viver nos últimos dias já da história terrestre, trazer a última mensagem de misericórdia. E me chama bastante a atenção essa figura que é utilizada aqui no texto, fala com a grande talhadeira da verdade, fala que Deus os cortou da pedreira do mundo e os ligou a si. Então há uma separação do mundo que só ocorre através do quê? Da verdade. A verdade é que os separou do mundo e das igrejas caídas. É isto. A segunda pergunta diz assim: que importante advertência é feita? Mateus 5,14: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Gostaria de ler então no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 389, nos diz assim: todos quantos tomam a palavra de Deus como regra de vida, crescem no relacionamento entre si. A Bíblia é seu traço de união. Sua companhia, porém, não será buscada ou desejada pelos que não se curvam à palavra sagrada como único guia infalível. Estarão em discordância tanto na fé como na prática. Não pode haver harmonia entre eles. São irreconciliáveis. Como adventistas do sétimo dia, apelamos para trocar o costume e a tradição pelo positivo, assim diz o Senhor. E por essa razão não estamos e não podemos estar em harmonia
com as multidões que ensinam e seguem as doutrinas e mandamentos humanos. Todos quantos são nascidos de Deus tornam-se co-obreiros de Cristo. Esses são o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se a religião que professamos deixar de renovar-nos o coração e santificar-nos a vida, como exercerá ela poder salvador sobre os incrédulos? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisada pelos homens. A religião que não exerce poder regenerador sobre o mundo é sem valor. Nela não podemos confiar para nossa salvação. Quanto mais depressa a lançarmos fora, melhor, pois é espúria e destituída de poder. Vemos aqui então que já diz no texto lido, na palavra de Deus, diz então que eles teriam a palavra e seriam, vamos dizer, pessoas que teriam que ser, na verdade, defender as doutrinas infalíveis, Mas diz o Senhor que por esta razão eles tinham que ter a doutrina, os mandamentos de Deus na sua frente. Não podia se ligar a outras coisas do mundo, E mesmo as tradições das igrejas, que não tinham base bíblica, tinham que romper com aquilo, E falando então, se isso não fosse assim, se não acontecer assim, fala de uma religião que não está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Se isto estiver acontecendo, diz então que o quanto mais depressa deixar essa religião, melhor é. Terceira pergunta, então: que paralelo o Senhor faz entre o passado e o presente? Eclesiastes 3,15: o que é já foi, o que há de ser também já foi. Deus pede conta do que passou. Texto do nosso verso áureo. E agora o texto do Grande Conflito 343 expandirá a nossa compreensão sobre esses paralelos, se é algo que tem base na inspiração. Sim. E aqui diz: a obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm o seu paralelo nos do passado. E a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Então vemos aqui, mostrando então que de fato acontecimentos que houve no passado também pode acontecer agora no presente, Então diz que esses acontecimentos, ele traz lição para o outro. Tem pessoas que têm até uma certa birra, incômodo com paralelismos, e no entanto a base bíblica é muito clara, a repetição das histórias. A Bíblia trabalha muito com tipos e antítipos também, cumprimentos parciais e plenos depois da mesma mensagem. Nós vemos que tinham pessoas que foram tipos do Messias. O próprio Josué seria aquele que viria depois de Moisés, mas também apontava aquela profecia de Deuteronômio para o profeta que viria depois, sendo o próprio Messias. Então temos vários exemplos na Bíblia de cumprimento parcial, depois um mais pleno. Nós vemos aqui a surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Então, para termos firmeza hoje, sabemos se estamos num caminho correto, num movimento não espúrio, mas sim um movimento de reavivamento levantado por Deus, um movimento reformatório, nós devemos olhar para o passado, ver como foi efetuadas as obras no passado, na experiência seja da Reforma Protestante, seja na época de John Wesley, que foi o pregador da santificação, seja na experiência dos próprios pioneiros adventistas. Tudo isso lança luz para nós. E os paralelos, então, de parábolas, isso fica muito claro.
temos uma lição inteira até sobre o tema da parábola da grande ceia, que nos fala dos 3 convites do Evangelho. Tem uma aplicação para o Israel antigo e também para o Israel moderno, que é o Adventismo. Também vamos ver, ao decorrer desses estudos, o paralelo em relação à parábola da vinha, também, que estudamos na semana passada, falando da experiência do Israel antigo, e assim também a parábola das 10 virgens, e assim por diante nós vamos vendo a importância desse tipo de estudo para estarmos bem fundamentados. A palavra de Deus nos orienta em relação a isso. Por isso diz aqui que os princípios de Deus que ele envolve, diz que são sempre os mesmos, né? E aí então ele mostra que esses importantes acontecimentos do presente têm o seu paralelo no passado. Então nós temos que ver o do passado, aonde foi que eles erraram, para nós hoje então permanecer firmes, ligados a este povo que é o povo de Deus. A quarta pergunta: que valor tem para nós a revisão dos acontecimentos do passado? Vamos enfatizar aqui um pouco mais ainda esse ponto. Romanos 11, 17 a 21 declara: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensorbebeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Romanos 15:4 ainda nos diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Antes de irmos para a nota, vemos através desses textos bíblicos já orientações muito claras, principalmente para aqueles que vivem nos últimos dias da história terrestre. Essas lições são ainda mais importantes para estarem a salvos dos enganos dos últimos dias. Essa experiência também da oliveira, a oliveira que foi cultivada, que seria Israel, e por outro lado a oliveira brava, o zambujeiro, que seria então, por outro lado, os gentios. Nós vemos nesse paralelo que Paulo faz algo muito importante para compreendermos. O cristianismo não tem do que se ensorbebecer em relação aos judeus, se não se estabelecer pela fé. Se os ramos naturais foram rejeitados, quanto mais agora estes que não eram. Também podemos avançar no tempo e falar que a própria igreja cristã, no século IV, entrou a apostasia, depois se manifestou o homem do pecado, como as profecias já prediziam a mudança dos tempos e a lei. E mais adiante, então, vem a reforma protestante. E do protestantismo que surge o adventismo. Então, nós vemos uma sucessão de remanescentes. O remanescente de Israel desenvolveu a igreja cristã. O remanescente da igreja cristã desenvolve agora o protestantismo. O remanescente do protestantismo, por sua vez, desenvolve agora o adventismo. Mas nós vamos estudar ainda mais adiante que ainda há agora uma repetição da história e a necessidade de um remanescente fiel do adventismo também nessa última fase da história. Vamos então ao Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 210. Igualmente necessário é que o povo de Deus tenha hoje presente como e quando foram provados e onde lhes fracassou a fé, onde, pela incredulidade e presunção, puseram em perigo a sua causa.
A misericórdia de Deus, sua providência mantenedora, seus maravilhosos livramentos devem ser rememorados passo a passo. Ao recordar o passado, deve o povo de Deus ver que o Senhor está sempre repetindo o seu procedimento. Deve compreender as advertências feitas e cuidar em não repetir os erros. Renunciando toda a confiança própria, deve acreditar que Ele os guiará de desonrar outra vez o seu nome. Então vemos que importante isto para nós, né? Devemos então rememorar, como diz aqui, todos os livramentos, tudo o que aconteceu. Agora, isso só acontece quando há o quê? Obediência, né? Então, devemos rememorar isso para permanecermos fiéis, né? Ele só tem algo a nos oferecer quando nós obedecemos. Então, nós vamos ver no passado onde erraram, onde fracassou, né? Onde, pela incredulidade e presunção, eles botaram em perigo a causa, para que nós não façamos isso hoje. Não ficar na cegueira espiritual, mas ter esse discernimento. A quinta pergunta agora: que comparação fez o Senhor entre o Israel antigo e o Israel moderno? De que maneira foram separados do mundo e das igrejas caídas? Atos 7, 38, 39 e o 53 fala: Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Queria destacar então aqui em Atos essa leitura que tem a ver com o discurso de Estevão antes do seu martírio. E uma coisa que me chamou a atenção e que se repete na história, como bem sabemos, que diz que muitos rejeitaram, não obedeceram e em seu coração se tornaram ao Egito. Fisicamente, geograficamente, literalmente eles voltaram para o Egito? Não voltaram. Mas o coração estava onde? Estava no Egito. Então, essa é a dificuldade hoje da igreja também, que não aconteça isso em nossa experiência. Agora vamos ler Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 454 e 455. Vou ler a primeira parte. O Senhor chamou o seu povo de Israel e os separou do mundo a fim de poder lhes confiar um sagrado legado. Fê-los depositários de sua lei, e era seu desígnio conservar por meio deles entre os homens o conhecimento de Deus. Por eles devia a luz do céu brilhar até os lugares mais escuros da terra, e fazer-se ouvir uma voz chamando todos os povos a se voltarem da idolatria para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Houvesse os hebreus sido fiéis a esse legado e teriam sido uma força no mundo. Deus teria sido sua defesa e os haveria exaltado acima de todas as outras nações. Sua luz e verdade teriam sido revelados por meio deles, e eles se haveriam destacado sob seu sábio e santo governo, como um exemplo da superioridade desse governo sobre toda forma de idolatria. Deus está chamando sua igreja hoje como chamara o antigo Israel, a fim de erguer-se como luz na terra. Pela poderosa espada da verdade, as mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos separou-os das igrejas e do mundo para trazê-los a uma santa proximidade dele. Fê-los depositário da sua lei.
e confiou-lhes grandes verdades da profecia para este tempo. Como as santas escrituras confiadas ao antigo Israel, estas são um sagrado depósito a ser comunicado ao mundo. Vemos aqui então que Deus agora chama um outro povo, e diz o texto aqui que já foi lido, né? Como chamou o antigo Israel. Então vemos aqui um duplo acontecimento, né? E diz então aqui agora que esse povo agora recebeu também as mensagens do primeiro, segundo, terceiro anjo para fazê-los agora eles se aproximar mais de Deus, né? E fê-los eles depositarem nisto. Então, quando fala do Israel, está falando do passado, falou de ter a Bíblia, e agora quando fala de um outro povo agora para esse tempo, então fala que eles têm primeira, segunda e terceira mensagem angélica. Então, para quem se refere esse povo? Nós sabemos que aos adventistas de hoje. Então, realmente, esse paralelo aqui está bem evidente, apresentado na inspiração, não é uma forçação, nada do gênero. E eu gostaria de chamar a atenção de uma perspectiva histórica, de que, por um lado, o judaísmo manteve a lei, mas rejeitou o Messias, o Senhor da lei. Por outro lado, o cristianismo aceitou o Messias, mas no meio do caminho rejeitou a lei. O adventismo vem justamente para corrigir esse problema, mantendo então lei e Messias, as duas coisas, uma não é excludente da outra. E dessa maneira nós vemos a necessidade agora desse Israel moderno de ser depositário da lei, assim como Israel tinha sido confiado neste papel. Sim. E então o requisito é alto, a vocação é alta aqui, como apresentado, e como já foi destacado, o que os separa, assim como lemos lá no início, do mundo, das igrejas, que fez a separação, a espada da verdade, é a tríplice mensagem angélica. Então, se perder essa identidade, então não há separação mais e fica exposta a ecumenismo com as demais igrejas e tudo mais. A sexta pergunta: qual a situação da maioria dos que receberam a luz? Continuando aqui as leituras no Testemunhos para a Igreja, volume 5, agora na página 456. Muito poucos dos que receberam a luz, no entanto, estão fazendo a obra confiada às suas mãos. Poucos são os homens de incondicional fidelidade, que não procuram a comodidade, as conveniências ou a própria vida, que abrem seu caminho para onde quer, que possam achar uma porta por onde forcem a luz da verdade e reivindiquem a santa lei de Deus. Mas os pecados que controlam o mundo têm penetrado nas igrejas e no coração daqueles que professam ser o povo peculiar de Deus. Muitos dos que receberam a luz exercem sua influência no sentido de aquietar os temores dos mundanos e descrentes. Há amantes do mundo mesmo entre os que professam estar guardando o Senhor. Há ambições de riqueza e de honras. Cristo descreve essa classe quando declara que o dia de Deus virá como um laço sobre todos os que habitam sobre a terra. Este mundo é seu lar. Fazem do adquirir riquezas sua ocupação. Constroem custosas habitações e mobiliam-nas com tudo quanto é bom. Comprazem-se no vestuário e na satisfação do apetite. As coisas do mundo são seus ídolos. Essas coisas se interpõem entre a pessoa de Cristo e as solenes
e assombrosas realidades que se estão adensando sobre nós não são vistas senão muito palidamente e muito fracamente avaliadas. Então vemos aqui falando, da situação que se encontram a maioria que recebe luz. Ele está dividido. Ele tem então um pensamento no céu, mas diz que ele está então ligado muito aos costumes da terra. Diz aqui a ambição de ganhar dinheiro, de construir, de fazer, de ter mais coisa, habitações grandes, mobiliadas, alimentação, vestimenta, tudo então ele não está voltado a Cristo. Ele está dividido entre um pensamento e o outro. Então lembramos da mensagem de Elias, Diante disso tem que vir alguém representando Elias e dizer: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Então, tomaram uma decisão. Mas isso é característico justamente do período de Laodiceia, essa mornidão. Não é contra a verdade, mas também não é contra o mundo. Então, vemos aqui que pecados que controlam o mundo têm penetrado nas igrejas, aqui é declarado. Esses textos que estamos lendo agora, do Quinto Testemunho, são do ano de 1885, e já nos fala dessa condição que estava estes que receberam essa grande luz da tríplice mensagem angélica. Aqui nos fala então que essas coisas se interpõem entre a pessoa e Cristo, de maneira que essas mensagens solenes, elas acabam ficando como? Essas mensagens solenes, elas perdem o seu vigor, não são destacadas na mente ou nas pregações também, porque perdeu-se parte da solenidade do momento por conta que estão volvidas as atenções ao mundo. Cessa uma vigilância e se envolve nos negócios e tudo mais de maneira como fosse um mundano. Aqui nós estamos falando que é pecaminoso, ter negócios, deve ser um exemplo, inclusive, de honestidade, o homem de negócios e cada um em sua profissão. Mas o ponto aqui é de ficar absorto e abandonar a vigilância. Sim. Sétima pergunta. Em realidade, o que tem se manifestado em maior grau? 1 Coríntios 10:11. Ora, todas essas coisas lhe sobrevieram como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Agora, o irmão Antônio Costa nos lerá esse texto bastante conhecido, muito enfático, do Testemunhos para a Igreja, volume 5, 456, também está no Testemunho Seleto, volume 2, página 157. A mesma desobediência e o mesmo fracasso observado na Igreja Judaica tem caracterizado em maior grau o povo que recebeu esta grande luz do céu através das últimas mensagens de advertência. Deixaremos que a história de Israel se repita em nossa experiência? Então, novamente, vemos aqui a dupla aplicação, Diz aqui a mesma desobediência e o mesmo fracasso que teve lá na igreja judaica tem caracterizado o Israel moderno, que seria, então, o Adventismo. Então, aqui faz, então, algo assim para nos chamar a atenção. Diz assim: deixaremos que isto aconteça? Que essa história se repita? Isso, então, 1885 chama atenção para a data, mais uma vez, já dando uma mensagem dessa pesadíssima, e veio o remédio divino para corrigir a igreja através das mensagens de Wagner Jones, que teve o seu clímax lá em 1888 em Minneapolis,
mas a igreja rejeitou o remédio divino, o colírio espiritual, que faria com que discernissem o quê? Que estavam cegos, nus, desprovidos da justiça de Cristo, desprovidos das riquezas celestiais. Então, realmente aqui nos fala, infelizmente, que a desobediência e o fracasso têm se caracterizado agora de que maneira? Em maior grau na experiência do Israel moderno. Então vemos aí, né, que acontecimento terrível. Lá, Deus as rejeitou em menor grau. Isso. E aqui agora diz que tem caracterizado em maior grau. E posteriormente vamos ver, em outros textos, qual foi o acontecimento, então, que temos agora. Isso. Oitava pergunta. Portanto, em que condição está a maior parte do adventismo? 1 Reis 18, 21. Então Elias chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Então, uma atitude pusilânime, morna, como laodiceano, de não tomar uma decisão firme. Agora, na 457, diz assim: o povo que pretende obedecer à verdade acha-se adormecido. Não poderiam estar tão à vontade como estão caso estivessem despertos. O amor da verdade está se extinguindo em seu coração. Seu exemplo não é de molde a convencer o mundo de que eles possuem uma verdade mais avançada que qualquer outro povo da terra. No próprio tempo em que deveriam ser fortes em Deus, tendo diariamente uma viva experiência, acham-se fracos, hesitantes, descansando os pregadores como seu ponto de apoio, quando deveriam estar ministrando a outros com a mente, a alma, a voz, a pena, o tempo e o dinheiro. Vemos então aqui, diz que este povo que foi chamado agora para essa segunda aplicação, diz que se encontra adormecido, né? Estão fazendo então um trabalho pela metade. Vemos então que isso Deus não aceita, né? E o exemplo deles não era de quem tinha a mensagem mais solene a ser anunciada ao mundo. Então o testemunho, ele contradizia a mensagem a qual eram depositários. E ainda diz dessa dependência dos ministros. E aqui é instado que estivessem por conta própria, com capacidade de sustentar a sua fé e ajudar de todas as formas possíveis a levar ao próximo isso. Com a mente, com a alma, com a voz, com a pena, com o tempo, com o dinheiro, com tudo que fosse necessário. E não estão fazendo, né? Nona e última pergunta. Não havendo mudança da deplorável condição, o que o Senhor certamente fará? Essa conclusão, então, é importante que tenhamos. Vou ler a primeira parte, que ainda no Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 461, que nos diz assim: que posso eu dizer para despertar nossas igrejas? Que posso eu dizer aos que têm desempenhado parte preeminente na proclamação da última mensagem? O Senhor vem, deve ser o testemunho apresentado, não só pelos lábios, mas pela vida e o caráter. Porém, muitos a quem Deus concedeu luz e conhecimento, talentos de influência e recursos, são homens que não amam a verdade e não a praticam. Beberam a tão largos goles da intoxicante taça do egoísmo e do mundanismo que ficaram embriagados com os cuidados desta vida. Irmãos, se continuarem a ser tão preguiçosos, tão mundanos, tão egoístas como têm sido, certamente Deus os passará por alto e tomará aqueles que cuidam menos de si mesmos. Os menos ambiciosos de honras mundanas não hesitarão em sair como fez seu mestre, levando a desonra. A obra será dada àqueles que lançarão mãos dela.
que apreciam, que lhe entretecem os princípios na vida diária. Deus escolherá homens humildes que buscam glorificar-lhe o nome e promover-lhe a causa, de preferência honrar e prosperarem-se a si mesmos. Ele suscitará homens que não possuem tanta sabedoria do mundo, mas que estão ligados com ele, buscarão conselho e forças do alto. Bendita promessa aqui, dizendo que se continuassem naquela condição, Deus os passaria por alto, escolheria outros para fazer essa obra. Alguém tem que realizar esta obra. Isso fica muito claro e, tal como na experiência do nascimento de Cristo, diz que foram os mais humildes que reconheceram. Isso. Também aqueles de fora, como os magos do Oriente, e os humildes pastores de ovelhas é que foram reconhecer e adorar o Rei Salvador. Então assim se repete a história. E agora o irmão Antônio nos lerá um texto precioso de uma versão então que tem apenas no inglês, Testimonies on Sabbath School Work, página 57, do ano de 1892, escrito em 1 de abril, que nos trará também essa perspectiva de que, não havendo mudança, o que o Senhor faz? O Senhor suscitará homens que levem a mensagem da verdade ao mundo e a seu povo. Se os que ocupam cargo de responsabilidade não marcham avante, conforme a providência lhes abre o caminho, dando uma mensagem apropriada para este tempo, as palavras de advertência serão confiadas a outros que serão fiéis a seu encargo. Até mesmo cristãos jovens serão escolhidos para clamar em alta voz. Então vemos aí algo que o Espírito de Profecia então está dizendo, que se aqueles que ocupam posição de responsabilidade não fizer segundo aquilo, diz que vai ser escolhido outros, né? Que vão dar o devido valor àquilo que foi confiado a eles. Termina o texto destacando a participação de jovens nessa proclamação. Bendita promessa aqui dada, que realmente se levante uma geração de jovens dispostos a levar a bandeira da cruz a todo mundo. Amém. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.